Você é mãe? Tem dia que você pensa que não vai dar conta, situação tá caótica, você tá desesperada? Essa live é para você. Hoje eu estou aqui na Clínica Integrar com a Carol e com a Cariri pra gente bater um papo muito legal sobre como criar um vínculo, como você ter uma conexão saudável com o seu filho, com o seu bebê, com a sua criança. Meninas, muito obrigada, viu, por esse bate-papo. Obrigada, prazer, eu sou a Karine, eu sou psicóloga aqui na Integrar e sou também analista do comportamento. Eu sou a Maria Carolina, mas todo mundo me chama de Carol aqui, e eu sou terapeuta ocupacional. E eu já quero começar com essa pergunta: como criar um vínculo saudável com o seu filho? É uma pergunta que tem várias camadas, né? Quando a gente vai estudar vínculos mesmo, a formação de vínculos, e a formação de vínculo com bebês é uma área bem difícil e complexa, porque quando você for pensando a forma como esse vínculo é gerado, ele começa lá da gestação, né? Então, por isso que o vínculo mãe-bebê, ele é tão importante de ser conduzido, né? Então, ao longo da gestação, você tem também essa formação dessa maternidade, por isso que mães também se cobram tanto no puerpério, né? Tipo, eu não senti aquela coisa quando meu filho saiu. E o vínculo não é um momento, né? O vínculo é uma construção e ele é a partir da consistência. Quanto mais vezes você ter um momento de qualidade, uma troca ali com aquela criança, né? Uma dedicação espontânea mesmo de um momento, de um olhar, de um sorriso, e esse sorriso, esse olhar ser retribuído pela criança, ser retribuído pela criança, ali vai começar a formação de vínculos. E quando a gente pensa em um vínculo mais saudável, é um vínculo que não é tão inseguro, né? Então a gente estava conversando aqui antes da live começar, de que às vezes a insegurança do vínculo não tá na criança, né? A criança não tem problema em ficar sozinho, porque ela nem entende ainda o que é ficar sozinho ou o que é ficar com a mamãe, mas a mãe está tão insegura neste momento, ou o pai, né? Tô aqui falando das mães, que a gente está falando sobre maternidade, mas esse vínculo também precisa ser construído pelo pai, tá? Então, esse momento, o adulto está inseguro em deixar aquela criança naquele ambiente, esse vínculo é completamente inseguro para a criança também. E aí ela vai chorar, ela vai se sentir com medo, ela vai se sentir ameaçada naquele lugar, mesmo que ela esteja com algum parente, né? Ai, nossa, minha criança ela só fica comigo, ela não aceita nem ficar com a avó. Pode ser fruto disso. Todas as vezes que você deixou ela, você passou essa sensação de insegurança. E o vínculo é sentimento, o vínculo é sensação. Então você precisa também gerar uma sensação de segurança, de que aquela criança está segura mesmo na sua ausência, né? Então, na hora que você precisa sair, não fala que vai no banheiro rapidinho e já volta, tá? Explica para sua criança: olha, eu vou precisar sair, vou ficar tanto tempo fora, mesmo que ela seja uma bebezinha, ela precisa confiar que você volta e que tá tudo bem, né? Então, vínculo é consistência, é sentimentos, é qualidade dessa interação, seja com a mãe, seja com a avó, seja com o pai, independente, a criança precisa criar vínculo com todos os adultos que estão ao redor dela para ser mesmo uma rede de apoio. Hoje em dia as mães elas têm uma rotina muito caótica, essa é a palavra, porque às vezes ela até cria ali uma lista: hoje eu vou fazer isso, 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 os horários certinho, né, a gestão do tempo, e acaba no final do dia não fazendo nada ou praticamente nada, ou fazendo algumas coisas mas fora do horário que ela deveria ter feito, porque a demanda é do horário da criança. E como que a mãe pode lidar com isso? Porque ela fica sobrecarregada e ela fica se sentindo muito culpada de não ter conseguido cumprir todas as obrigações que ela tinha para aquele dia. Eu acho que é uma coisa que é muito difícil hoje em dia, porque com o aumento das pessoas nas redes sociais, a gente vê um script de rotina que a rede social vende pra gente, né? Que blogueiras vendem, enfim. Então, muitas vezes as mães, elas se baseiam nessa vida que não é real, né? Nessa rotina que não é real. Então, uma das coisas que a gente pode fazer para tornar esse vínculo mais efetivo, para ficar mais próximo dos filhos, durante as atividades de vida diária. Então, na hora que chegou em casa, aí vai cozinhar. Então,
convida seu filho para vir cozinhar junto, vai estender uma roupa, vai fazer essas coisas de casa, né? Porque se a gente está pensando nessa rotina de casa, que normalmente mulheres trabalham fora de casa, trabalham dentro de casa, então é uma rotina muito caótica, então são muitas atribuições. Então, o interessante é trazer o filho para ajudar nessa rotina, porque é um momento que você pode estar junto com ele, ele pode estar contribuindo pela rotina da casa mesmo, e vocês podem ir criando um pouco de vínculo. Esses dias eu estava acompanhando, você falou de redes sociais, tem uma amiga minha que ela tem um bebezinho de 8 meses. E ela estava contando a dificuldade que ela tem de sentar e brincar com o bebê dela. Porque o bebê dela é super ativo, assim, tá sendo super estimulado, como tem que ser. Mas ela não consegue ficar muito tempo sentada brincando com ele. Ela disse que porque a mãe dela não brincava com ela. E como que essas mães, nós adultos, às vezes esquece como que é brincar, a gente esquece da nossa criança interior. Como que a gente pode resgatar na maternidade isso e sentar para brincar mesmo com os nossos filhos? Eu acho que a primeira coisa que precisa ser desconstruída é que não tem um momento da brincadeira. E brincar não é sentar lá e ter brinquedos em volta. Criança brinca o tempo todo e é assim que o cérebro dela se desenvolve. Então, você está dando banho na sua criança, você pode brincar com essa criança dando banho. Você está trocando a sua criança, não precisa ser uma briga, pode ser uma brincadeira. Então, colocar a brincadeira ao longo do dia todo é mais consistente do que você sentar meia hora e brincar com aquela criança. A qualidade da sua brincadeira vai melhorando, porque você vai naturalizando o brincar ao longo do dia. Não é só uma obrigação daquela hora, não, agora eu vou ter que fazer essa brincadeira porque o terapeuta ocupacional mandou eu brincar desse jeito. E não, o brincar ele precisa fazer parte da sua rotina, fazer parte e ser naturalizado na sua rotina, não ser uma obrigação, porque a culpa é o problema, né? Então, quando a gente se sente muito culpada ou muito pressionada de brincar do jeito certo, a gente faz roboticamente e não fica legal nem pra você nem pra criança, por isso que cansa, por isso que é chato. E aí a gente estava comentando um pouquinho sobre a nossa criança, né? A nossa geração teve um brincar totalmente diferente do brincar atual das crianças dessa geração que estão aí agora, né? Não sei, né? Não posso generalizar, mas geralmente há 30 anos atrás, que foi a minha infância, o brincar era na rua, era com colegas, era com vizinhos, era com bonecas, só que todo mundo ia pra casa de todo mundo e levava sua boneca, então tinha muitas crianças, tinha muita socialização, era mais aberto, né? Então eu morava numa cidade minúscula, né? Então brincava na rua ali, então eram outros tipos de brincadeira do que você vai brincar com a sua criança agora. Hoje é brinquedos tecnológicos que brilham, gritam e ou as telas, né? Infelizmente, elas são muito presentes hoje na vida, né, dos adultos e também das crianças. Então, a forma de brincar foi alterada. Então, talvez ela até se lembra como ela brincava, mas não combina com a brincadeira que o filho dela gosta hoje. Então, é muito difícil dela fazer essa transição se ela não naturalizar esse brincar ao longo do dia todo. Mas tem como a mãe, quando ela tá com um bebê hoje, resgatar essas brincadeiras que ela fazia quando era pequena, no tempo dela? Eu acho que para além dessa questão de ser brincadeiras diferentes, quando a gente começa a ficar adulto, a gente vai perdendo a criatividade, né? Crianças são naturalmente criativas, elas criam muito com maior facilidade. Mas quando a gente vai ficando adulto, vai ficando mais difícil, vai aparecendo as atribuições, vai aparecendo responsabilidades, então não vai tendo espaço para brincadeira, né? Então eu acho que e isso é muito vinculado à criatividade. A gente poder se permitir ser criativo, né? Se permitir brincar, né? Se permitir brincar durante as atividades de vida diária, se permitir brincar durante uma atividade de banho, durante o almoço, durante a janta, antes de dormir, né? E no momento que a criança... Porque criança chama pra brincar, né? Fala, mãe, vem brincar, que nem aqui. Tia, vem brincar comigo. Então, às vezes a gente observar como é esse brincar da criança e entrar na brincadeira dela, né? Seguir um pouco do que a criança gosta de brincar. Então, acho que se permitir, né? Não ser adulto, observar a criança e aprender com ela também. Verdade. Acho que é uma palavra importantíssima, o permitir-se, né? Porque é filtro social que leva a essa diminuição da criatividade. Nossa, o que vão pensar de mim, né?
A criança vai gostar de você meio louquinho, tá tudo bem. Eu lembro que a primeira vez que eu me senti realizada, assim, como terapeuta infantil, foi quando uma criança virou pra mim e falou assim, tia, você é meio doida, né? Aí eu falei, não, eu acho que eu tô no caminho certo. Porque é isso, né? Eu acho que a gente se permitir ser criança junto com eles. E parece que quando tem outro adulto assistindo a gente brincando com as crianças, a gente fica, ai, o que será que o outro vai ficar pensando de mim? Né? E com a criança não é assim, é só a gente brincar e se permitir mesmo. Para criar esse vínculo com essa criança, né? Sim. Porque tem muitas mães também que às vezes precisa por necessidade deixar a criança desde pequenininha, às vezes até um bebê ou lá com 3 aninhos na escola e volta a buscar apenas no final do dia. Então, às vezes às 7 horas da manhã a criança entra na escola, sai às 18 horas e essa mãe ela não tem muito tempo com esse filho. É possível criar uma conexão mesmo com pouco tempo disponível. Sim, sim. Acho que não tem a ver com a quantidade de tempo, mas sim com a qualidade desse tempo. Então, por exemplo, se eu pego a minha criança, sei lá, 6 horas da tarde e ela tem que dormir às 8, né? Porque crianças dormem cedo, eu tenho só 2 horas para dar banho, para jantar, para colocar para dormir, para fazer a rotina da noite, que é tão importante, né? Que as psicólogas falam, faça a rotina da noite para ela dormir bem. Então, vai ter vários afazeres. Se eu for programar, nossa, eu preciso de meia hora sentada no tatame com o brinquedo tal para brincar. Vai passar, a rotina vai te engolir e você não vai conseguir fazer e você vai se culpar. Por isso que a naturalidade do brincar precisa acontecer durante a rotina, né? Então, na hora que você for tomar banho, vamos brincar. Saiu do banho, para um pouquinho, brinca um pouquinho, vai se trocar. Então, ao longo da rotina, essas brincadeiras podem ser inseridas e aí nessas 2 horas você passou 2 horas de qualidade com a sua criança e não 30 minutos ali se forçando a ficar no tatame. Porque às vezes as pessoas pensam, eu preciso ter um tempo de qualidade, isso é forçado. E aí não tem aquela presença genuína, porque o dia foi corrido e a mãe tá pensando, ou o pai tá pensando em tudo que ela fez durante o dia. Às vezes tá super estressado, cansado também, a criança também já tá cansada do dia que passou fora e aí não tem energia, né? Então, o segredo é você estar ali de verdade com a sua criança, ser natural e se permitir ser criança também junto com ela. E isso vai fazer o vínculo acontecer, porque a criança vai perceber que você está consistente. Todos os dias você está entregue. Por mais ocupada que você esteja, você está lá fazendo a comida e dando atenção para ela, porque ela está fazendo a comida junto com você, né? Então ela está ali presente. Essa qualidade vai fazer com que o vínculo seja seguro, seja saudável, não seja tão, meu Deus, cheio de culpa, porque a culpa vai trazer essa insegurança tanto para a mãe como para a criança. E tem uma outra culpa que às vezes engole a mãe, que é a culpa de deixar o filho com o outro. E aí ela tem um medo extremo de delegar, às vezes até mesmo para o próprio pai. E como que essas mães podem lidar com isso? Primeiro que isso é cultural, né? Então a gente precisa tirar da individualidade e trazer para nossa cultura. Então essa responsabilização da mulher na criação dos filhos, ela é longa e extensa na nossa cultura, né? Então, a gente precisa entender que isso é uma cobrança externa que foi interiorizada para as crianças, né? Para as crianças meninas, no caso, da nossa sociedade machista, né? Então, isso é interiorizado desde pequenininha, porque você dá uma boneca para a menina e fala, ó, é seu bebê, você tem que cuidar. Você não pode deixar o bebê cair, você não pode deixar o bebê machucar, você não... Mas pro menino, a gente não brinca de boneca, a gente não dá essa responsabilidade de cuidar. Então você já cresce interiorizando que a responsabilidade de cuidar da cria é sua, né? Então, deixar para o outro é uma culpa de eu estou me eximindo da minha responsabilidade. E esse pai, por mais presente que ele seja, não estou aqui falando mal dos pais, tá? Ele também foi criado nessa sociedade machista do tipo, eu só ajudo, eu ajudo. E não é ajuda, a responsabilidade é tanto dele como da mulher. Mas não é assim que é constituído o nosso cérebro por conta dessa interiorização cultural, né? Então vem essa culpa, essa falta de responsabilidade. Às vezes o pai até quer
mas ela se sente insegura, e no se sentir insegura, ela passa essa insegurança pro vínculo da criança, e por mais que o pai tenha um vínculo super saudável com essa criança, a criança vai ficar mais apegada com a mãe, porque ela vai sentir, mas a mãe tá com medo, então não tá certa essa situação, a mãe tem que ficar junto, né? E aí a criança só fica bem se tiver os três, por exemplo, ou com a avó também isso acontece. Então, é uma insegurança ali que passa por essa questão cultural. Então, é terapia, né? Precisamos então todas. a mãe precisa... Eu ia perguntar qual a solução, então a solução seria uma terapia. Precisamos todas. Terapia ajuda a gente a tirar um pouquinho dessa culpa que o outro colocou na gente. E por ser algo cultural, né, não é uma coisa que vai sumir assim de um dia para o outro, né? Primeiro a gente precisa identificar isso, que é algo cultural, que é algo que não consigo delimitar essas atividades para o outro, né? Delimitar essas atividades para o pai. Então, é algo que com terapia, com muito tempo de terapia, vai conseguindo deixar mesmo, vai conseguindo passar um pouco pro pai. E essa mãe entender que, como é uma cultura, não é uma questão dela, ela se sente leve. E se ela tem esse relacionamento, esse apoio desse marido ou uma rede de apoio, ela começar a delegar e aceitar essa ajuda que é tão necessária, porque ela tá sobrecarregada. E é difícil a mãe identificar que ela tá sobrecarregada, né? Que às vezes Porque ela diz que tá tão... cansada, mas ela não aceita. Às vezes ela tá falando, nossa, tô cansada pela rotina, mas ela não percebe que ela tá sobrecarregada e que ela pode delegar para outras pessoas, né? Delegar também é um processo. E a maternidade traz um outro fenômeno que é a dificuldade da identidade mesmo da mãe, né? Então, por passar 9 meses produzindo ali o seu filho, quando sai é parte dela, né? Então, ela passa a ser somente mãe, para ela virar mulher de novo, virar pessoa individual e ter ali uma vida própria. Esse distanciamento também é psicológico, né? Então, é um processo, não é algo que vai acontecer num rompimento ali, não pode, né, nem acontecer num rompimento, mas ela precisa ir se aceitando enquanto indivíduo e aceitando a sua cria ali como um indivíduo também, para ir distanciando com segurança para os dois lados. E entender que ela não tá sozinha nesse processo, que Sim. Todas as mulheres passam por isso. Exatamente. Algumas de uma forma mais leve, outras de uma forma mais dificultuosa, mas todas passam. Exatamente. Amei o bate-papo. Tô pensando em todas as mamães que eu conheço, todas as dificuldades que elas falam que têm, esses vínculos, essa conexão com a criança, mas é possível criar uma conexão verdadeira, um vínculo saudável, apesar da rotina caótica, apesar do pouco tempo que elas têm com os filhos. Sim. Querem complementar com mais alguma informação? Eu acho que só um convite para as mães se permitirem, né? Se permitirem ser crianças, se permitirem fazer terapia na medida do possível. Acho que esse é o convite. De não ter medo mesmo, porque você está sendo uma ótima mãe. Eu acho que toda mãe deveria escutar essa frase. E tá tudo bem. Se você não conseguiu hoje, tenta uma qualidade melhor amanhã e não uma quantidade. Muito bem, muito obrigada, viu, meninas? Obrigada. E obrigada a você, mamãe, por estar aqui com a gente. Compartilhe esse conteúdo para outras mamães também se sentirem acolhidas, porque todas vocês, como disse a Karine, estão fazendo um ótimo trabalho.